E vamos com as notícias do Legislativo, porque o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, instituiu o programa Jovem Aprendiz Câmara do Futuro, aqui no Legislativo Campineiro. O programa tem um caráter de inclusão social, educacional e profissional aos jovens aprendizes. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas protocolou um projeto de resolução que institui o programa Jovem Aprendiz Câmara no Futuro, no âmbito interno da casa. A proposta visa promover o ingresso de adolescentes e jovens para atuarem em atividades aqui da Câmara Municipal de Campinas. Uma das finalidades é justamente essa, aproximar essas pessoas do poder legislativo. Eu acho que completa o conjunto de ações que a Câmara vem desenvolvendo para trazer os jovens, para participar da Câmara. Nós temos o Parlamento Jovem, agora a Câmara Educa, que procura ter esse contato da juventude com a Câmara. Mas para além disso, a gente quer que a lei federal que cria o programa Jovem Aprendiz possa ser aplicada na Câmara também. Com esse projeto a gente pretende capacitar, autorizar a Câmara para que possa também oferecer bolsas para esses jovens aprendizes. Seria o início, o aprendizado, para que ele possa desenvolver, trilhar aí uma carreira profissional. O programa tem um caráter de inclusão social, educacional e profissional dos jovens aprendizes, proporcionando formação técnico-profissional e aquisição de habilidades que favoreçam o ingresso no mercado de trabalho. Eu acho que é uma forma da Câmara se aproximar do jovem e criar uma condição de formação, de profissionalização, de projetar um futuro melhor para esses jovens. Poderão ser admitidos como aprendizes pessoas de 14 a 24 anos incompletos que estejam inscritas em programas de aprendizagem voltados à formação técnico-profissional metódica de entidades qualificadas. Na verdade, são requisitos da Lei Federal, do Jovem Aprendiz, que a gente traz para o ambiente local da Câmara. Esse aprendizado técnico, ele podendo ter a possibilidade de conhecer a estrutura administrativa da Câmara, conhecer os processos, ele vai se familiarizando e não deixa de ser uma base para o aprendizado técnico dele. São exigências da lei que a gente coloca aqui. A principal exigência é que ele precisa estar estudando e, obviamente, depois cadastrado numa dessas entidades que fazem essa intermediação entre as instituições e esses jovens. É, portanto, um projeto pensando lá na frente. É um projeto para o futuro. É um compromisso da Câmara, sim, de dar oportunidade para esses jovens da nossa cidade. Responsável pelas questões de saúde pública e sanitárias, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara de Campinas realizou a primeira reunião do ano no plenário. E foi analisado 3 projetos de lei que tramitam no Legislativo e na reunião os parlamentares fizeram alertas sobre o cenário da dengue aqui no município. Na segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, os vereadores analisaram 6 projetos. Presidida pelo vereador Jorge Schneider, participaram os membros Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Zé Carlos, que debateram sobre os relatórios e... É a reportagem da Comissão de Constituição e Legalidade que a gente vai ver daqui a pouco, em que foram analisados os projetos que estão tramitando aqui pelo Legislativo. A gente vai acompanhar a reunião da Comissão de Política Social e Saúde, que fez este alerta sobre a dengue, importante no município de Campinas. A gente tem reforçado aqui no nosso telejornal, todos os dias aqui, é uma doença que está subindo, o número de pessoas que testam positivo, que estão com sintomas, tem crescido bastante, então existe esse alerta, claro, em todo o nosso país, mas a cidade de Campinas está inserida neste contexto e a comissão também analisou projetos que seguem tramitando aqui no Legislativo Campineiro. Vamos acompanhar então como é que foi essa reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Presidida pelo vereador Paulo Haddad, a primeira reunião ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Política Social e Saúde foi realizada na tarde de terça-feira no plenário da Câmara Municipal. Também participaram os membros da comissão,
os vereadores Edivaldo Cabelo, Cecílio Santos e Jair da Farmácia. Durante a reunião, foram discutidos e votados os pareceres referentes a 3 projetos de lei que estão tramitando na Casa de Leis. Todos foram aprovados por unanimidade. Um dos pareceres foi sugerido por Jair da Farmácia, favorável ao projeto de lei ordinária 115 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson no município de Campinas. Nós sabemos que a nossa população está envelhecendo, então é importante que a gente tenha uma política voltada, né, para o nosso idoso, para as pessoas que são acometidas por essa doença. O Parkinson, ele muitas vezes está nos nossos lares, né, no nosso dia a dia, enfim. Então, é um projeto do vereador Marcelo Silva, um projeto importante. Nós votamos favorável, então esse projeto foi aprovado na nossa Comissão de Política Social e Saúde. Outro parecer, também favorável, foi sugerido pelo vereador Cecílio Santos ao projeto de lei ordinária de número 35 de 2023, de autoria de Nelson Ossri, permitindo a presença de um acompanhante de escolha da mulher durante a realização dos exames e outros procedimentos de saúde. Elas possam, né, ter como acompanhante alguém da sua confiança, seu marido, uma amiga, um filho, enfim. Então, eu acho que é extremamente importante, porque nós damos à mulher que eventualmente vai submeter a um exame ou algum procedimento, aquela tranquilidade, aquele conforto de saber que, de alguma forma, alguém está ali olhando por ela e evitando que aconteça alguma coisa, né, que a gente imagina que seria muito ruim. Haddad ainda explicou sobre o projeto de lei complementar 71 de 2023, de autoria da mesa da Câmara. Que fala sobre a insalubridade, aquelas ações ou aquelas atividades que geram insalubridade e que o nosso funcionário da nossa Câmara Municipal tem direito a receber, que isso já ocorre dentro da municipalidade. Então a gente trouxe para a Câmara Municipal também essa oportunidade de valorizar o nosso funcionário. O final da reunião foi marcado por anúncios de obras para a saúde e também por um apelo dos vereadores sobre a dengue. Anunciar aqui também que brevemente nós vamos ter mais um centro de saúde, modelo escola, vai ser um centro de saúde de referência, em parceria com a Unicamp, que já foi feito o projeto, está encaminhando agora para a licitação e muito em breve vai ser anunciada a construção ali na região do Flamboyant, na Avenida José Bonifácio, e também, como eu iniciei a sessão aqui, também anunciando agora a construção da UPA, tão sonhada UPA para a região, no qual nós, como vereador, nos empenhamos para que essa UPA viesse a ser implantada na cidade. Eu não me canso de dizer que é uma situação em que o cidadão tem seu papel e o poder público também tem o seu papel. Portanto, todos nós temos que nos dar as mãos, porque só quem já passou por dengue sabe o grande problema que é. E se você é diagnosticado com a dengue, não fique só em casa se medicando, se automedicando. Procure a unidade de saúde. Eu quero alertar o pessoal, porque eu tive dengue e eu sei o quanto que é difícil, viu? A primeira fase que teve. Então, quero que vocês se cuidam bastante. É importante que a gente tenha aí uma parceria. A população de Campinas, juntamente com a Secretaria de Saúde, ou seja, a administração pública. A Prefeitura dando todo o suporte para as pessoas que, porventura, sejam acometidas pela dengue. Então, é importante que a pessoa tenha ali o seu diagnóstico, tenha o seu tratamento, né? Hoje a hidratação, um controle, né, das suas plaquetas, ou seja, se faz um hemograma de tempo em tempo, para que as pessoas saibam se aquele quadro não está se tornando um quadro grave. Ou a colaboração também do nosso cidadão comum, esse cidadão que está nos assistindo, que ele deixe que um agente de saúde adentre a sua residência para fazer uma busca ativa dos criadouros, que a nossa população não descarte lixo nos terrenos baldios, né, ou deixe dentro das suas residências aqueles recipientes que possam acumular água e possam ser os criadouros do Aedes aegypti.
A Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara analisou projetos que estão em tramitação no Legislativo. Uma proposta foi retirada para revisão do autor. Na segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, os vereadores analisaram 6 projetos. Presidida pelo vereador Jorge Schneider, participaram os membros Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Zé Carlos, que debateram sobre os relatórios e pareceres às propostas. Uma das matérias, que trata da revogação de várias leis de autoria do vereador Paulo Gaspar, recebeu pedido de vistas do autor. O presidente da comissão comenta sobre o resultado da reunião. Nós tivemos a votação de 3, um teve vistas do próprio autor, depois as outras 2 matérias, que são matérias do próprio governo, que também foram aprovadas. Então nós tivemos 5 aprovações e uma retirada de pauta. E olha só, a Comissão Permanente de Cultura se reuniu pela primeira vez em 2024 e realizou um balanço do Carnaval de 2024, que foi considerado o maior que a cidade já registrou. A Comissão Permanente de Cultura recebeu o diretor da Secretaria Municipal de Cultura, Gabriel Rapace, que analisou o Carnaval de Campinas neste ano de 2024. Então a gente teve cerca de 55, apareceu mais um ali que a gente conseguiu pequeno, né? Então são 56 blocos que aconteceram na cidade de Campinas, um público total de cerca de 150 mil pessoas, que movimentaram bastante economia, geraram muitos empregos em torno do comércio ambulante, dos restaurantes e lanchonetes próximos aos lugares. A gente viu também um número impressionante de coleta de resíduos urbanos, né, da varrição, que é um serviço público importante e que aconteceu a contento durante o Carnaval. O secretário disse ser contra a cidade ter um mega carnaval com milhares e milhares de pessoas em blocos. Porque a gente acha que o Carnaval de Campinas não tem que ficar crescendo. A gente acha que a gente tem que consolidar o que a gente tem, fazer com que esse Carnaval que exista tenha qualidade, que quem for lá se sinta à vontade, se sinta seguro, se sinta num lugar limpo, que esteja organizado. E a gente acha que não deve virar Carnaval dos mega blocos, como a gente tem em Rio, São Paulo, que chega a ter 1 milhão de pessoas num bloco. Mas o objetivo é muito maior do que simplesmente atividade econômica. A gente tem que ter um objetivo de algo sustentável, algo com qualidade. O presidente da comissão, vereador Igor Diego, questionou o secretário em relação aos pancadões, aqueles eventos com som em volume muito alto em carros estacionados em via pública. Como é um clima festivo, então a galera acaba fazendo aqueles famosos pancadão, né? E aí a gente acaba recebendo muito dessa reclamação. O alvará é uma forma de também legalizar onde serão os pontos de carnaval, de eventos das cidades. É basicamente isso? Eu sei que se a gente for ver do ponto de vista da cultura, todo mundo vai falar assim, mas a juventude tem direito de fazer a sua música. Isso é um lado da questão, e que, verdade, a gente reconhece. Por outro lado, a gente não pode permitir que as pessoas coloquem 10 carros juntos, ali um do outro, cada um coloque o seu som no volume que quiser, e que tenha gente andando no meio de moto que está passando com velocidade, e que não tenha banheiro químico, e que nenhum morador foi avisado com antecedência. Então, o pancadão, ele tem um problema. A vereadora Paola Miguel, membro da comissão, também participou da reunião e fez questionamentos sobre o turismo. Sobre a questão do turismo, né? Se tem algum projeto específico para esse ano relacionado a fomentar o turismo na cidade de Campinas. Várias escolas particulares e públicas colocam no seu planejamento, pelo menos uma vez a criança vir ao centro para conhecer, né? Que a gente sabe que hoje em dia as pessoas se movimentam de carro e a gente percebe a surpresa de crianças por ver pela primeira vez a estátua do Carlos Gomes, né? Ou pela primeira vez ouvir dizer quem foi Carlos Gomes, que ele era um campineiro, e assim por diante, com outros marcos da cidade, né? Então, esse roteiro passa pela Estação Cultura,
mostra o que foi a Lidgerwood, que é aquela fábrica que teve do lado, o que era a Vila Industrial, né, que ali era a periferia da cidade, passa por todo o centro mostrando os marcos da cidade. A Câmara de Campinas aprovou a moção que apoia uma votação que acontece no Senado pelo fim da saidinha no sistema penitenciário nos períodos de festas. De autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, o Legislativo Campineiro aprovou moção que apoia o Senado Federal pela aprovação por ampla maioria do projeto de lei 2.253 de 2022, que restringe a saída temporária de presos condenados, conhecido como saidinha. Originalmente proposto com a revogação completa do benefício, o projeto foi modificado para permitir a saída de presos que estejam envolvidos em atividades educacionais. O texto elimina a possibilidade de liberação temporária durante feriados e datas comemorativas. Paulo Gaspar acredita que o posicionamento do Senado é uma vitória. É uma vitória para a população brasileira, porque realmente a intenção é boa quando fizeram a tal da saidinha, no sentido da ressocialização, mas de fato isso não acontece. A gente vê que as reincidências são grandes de crimes, desses que acabam saindo. Teve uma morte trágica de um policial recentemente na última saidinha, então a gente comemora junto com o Senado, a gente espera agora que a Câmara possa também aprovar e aí a gente consiga mais essa vitória aí. Gaspar lembra o assassinato do sargento Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, no dia 5 de janeiro, após uma abordagem a 2 suspeitos pelo furto de um veículo em Belo Horizonte. Ele levou um tiro na cabeça e o autor dos disparos era um beneficiado da saída temporária que deveria ter voltado à penitenciária e era considerado foragido da justiça. A gente vem cobrando, são vários crimes que acontecem, mas esse foi o último, mais recente, e que sempre quando um policial militar no seu trabalho é morto de uma forma sórdida, como foi para um cara que de uma saidinha, realmente foi a gota d'água para isso acontecer, que demorou demais, né? Em moção, o vereador Gustavo Peta apela para a solução em problemas sobre atribuição de aulas na rede estadual de ensino. A moção 21 de 2024, de autoria do vereador Gustavo Peta, apela ao governo do estado pela solução do caso de atribuição de aulas na rede estadual de ensino. O parlamentar conta o problema em grande parte das escolas. Agora, no retorno às aulas, houve muitos problemas nas atribuições dos professores, principalmente os chamados professores da categoria O, que são professores que a gente inclusive reivindica que eles tenham mais direitos, tudo, porque há um contrato mais precário com eles, mas houve muito problema nas atribuições, o que ocasionou em muitas escolas ausência de aulas e muitos professores sem a oportunidade de dar aula, mesmo com a expectativa gerada de dar aula. Então é um problema muito sério que ocorreu no estado inteiro, ocorreu aqui em Campinas também, e essa moção é no sentido de apelar, de chamar a atenção do governo do estado para que isso não ocorra mais. No documento, o vereador afirma que os docentes reportam a existência de extensas filas e equívocos na pontuação, a qual é determinada pelo sistema que considera tempo de serviço, cursos realizados e nível de escolaridade, com o propósito de classificá-los. Como houve muito atraso nisso, muitas aulas ficaram sem professores com atribuição para darem as aulas e muitos professores ficaram sem aulas para darem nesse semestre, ou com poucas aulas. Então é um problema de falta de organização, problema de gestão muito grave, e por isso a motivação dessa moção. Por meio de indicação, a vereadora Débora Palermo solicitou à Prefeitura de Campinas estudos e criação de um programa municipal de conscientização e incentivo à doação de sangue e leite materno na cidade. A ideia é que as campanhas sejam realizadas de forma constante e não somente em datas específicas, com o objetivo de manter a regularidade das doações e os estoques normalizados.
A vereadora Débora Palermo protocolou a indicação de número 1333 de 2024, pedindo ao Poder Executivo a realização de estudos e a criação de um programa municipal de conscientização e incentivo à doação de leite materno e de sangue em Campinas. Nós temos campanhas pontuais, né? Dias de doação, mês de doação, mas constantemente a gente tem visto que faltam leite materno no banco de leite e também cirurgias suspensas por falta de sangue. E nós não podemos ter esses problemas em Campinas, né? É muito grave para deixar que isso continue acontecendo. A ideia da vereadora é que a prefeitura promova ações de conscientização de forma constante, colocando cartazes e peças de comunicação em instituições e repartições públicas. O principal objetivo é colaborar com a manutenção dos estoques de leite e sangue disponíveis no município. Para que a população doe tanto o leite materno como o sangue e não falte nem o leite na quantidade, na qualidade que as crianças precisam e também o sangue para que não sejam canceladas cirurgias, né? Pessoas ou deixam de ter cirurgias, transfusão de sangue por falta desse material nos bancos de sangue. A parlamentar ainda acredita que, ampliando as campanhas, será possível também aumentar a resposta da população com relação às doações. E não dá para a gente fazer campanhas pontuais, tem que ser sistemáticas, rotineiras, chamando a população para a doação. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a sexta deste ano. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei substitutivo total que cria o Banco Municipal de Fraldas Descartáveis, Infantis, Geriátricas, destinado a atender pessoas carentes com paralisia cerebral, autismo ou deficiências física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla, que causem incontinência urinária ou fecal. Originalmente, de autoria do vereador Eduardo Magoga, após a primeira análise, a proposta também foi subscrita pelos parlamentares Rodrigo da Farmadique, Luiz Cirilo, Zé Carlos, Igor Diego, Marrom Cunha e Felipe Marquesi. Também está previsto para ser votado em turno único de votação o projeto de resolução da mesa diretora que cria o Câmara Educa. Por meio de visitas guiadas ao Legislativo e com conteúdo pedagógico adequado às diferentes faixas etárias, o programa tem como objetivo promover a cidadania e contribuir com a formação política dos participantes. Reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, ao vivo aqui na TV Câmara Campinas.